Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Nossas atitudes e nossas palavras revelam quem? Revelam Cristo ou revelam o espírito do anticristo? Nós precisamos pensar o que significa de fato o anticristo, pois na realidade talvez até fantasiemos demais. Mas quando falamos que revelamos o espírito do anticristo, estamos dizendo simplesmente que estamos negando a Cristo. E nós precisamos entender isso. Como se traduz isso? E precisamos compreender por que fomos chamados, porque a salvação de nosso Deus foi nos alcançada. Nós precisamos entender que Deus nos chama para a sua glória, para proclamarmos as suas virtudes, para revelarmos o reino, para anunciarmos a sua salvação. Ele nos envia ao mundo para que nós aprendamos a agir como Cristo, revelando sua glória e enchendo a terra com conhecimento do Senhor. Mas como fazemos isso? O que diferencia as nossas ações das ações daqueles que estão no mundo, daqueles que não conhecem a Deus e que revelam o espírito do anticristo? Mas pior do que isso é saber que aqueles que falam de Deus, falam do amor de Deus, falam de Cristo, mas na realidade expressam e revelam o espírito do anticristo, sendo somente religiosos e não aqueles que buscam a vontade de Deus. João, falando sobre isso lá em 1 João, na sua primeira carta, no capítulo 4, do versículo 2 e 3, diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O que isso quer dizer? Que simplesmente as nossas atitudes, as nossas palavras, a maneira como nós agimos, podemos até falar de Deus. Mas se andamos conforme o pensamento natural, se o que revelamos e insistimos e persistimos em revelar são os frutos da carne, o que nós estamos expressando e revelando é somente o espírito do anticristo. Nós não entendemos nada da obra de Deus, da sua salvação e do porquê Ele nos chamou. A gente precisa entender isso, para que não expressemos e nem revelemos o espírito do anticristo. Ou seja, nós não podemos, tendo conhecido a salvação de Deus, pela graça, por meio de Cristo Jesus, que nos comprou, ou seja, nos resgatou das trevas, nos libertou do império do pecado, nos transportou para o seu reino, para proclamarmos as suas virtudes e para vivermos neste mundo como seus filhos. Nós somos imitadores de Cristo, porque fomos feitos à imagem de Cristo. Ele nos chamou para a sua glória, para santificarmos o nosso proceder, ou seja, as nossas ações, de maneira que as nossas atitudes e as nossas palavras não revelam o fruto da carne, mas revelem Cristo ao mundo. Pois somos chamados para revelarmos os valores eternos, para andarmos neste mundo como filhos de Deus que revelam a glória do Senhor, que honram o seu nome, que glorificam o seu nome. Não se trata de uma opção e nem se trata de uma coisa que devemos correr para alcançar, mas sim por termos sido alcançados pela salvação de nosso Deus, por termos recebido da sua vida, por sermos coparticipantes da sua natureza. Nós precisamos viver e revelar neste mundo o Cristo, pois fomos feitos à sua imagem e temos da sua mente. Ele nos capacitou para rejeitarmos toda a forma de pensar deste mundo. Ele nos capacitou para que a gente viva neste mundo como seu Filho Jesus Cristo, para que revelemos o Pai. Por isso, toda a nossa jornada é uma jornada de caminhar para a maturidade, para a plena expressão de Cristo, revelando-o ao mundo. Agora, se nós insistimos em permanecer no pecado, em viver uma vida
que revela o fruto da carne, ou seja, que manifesta o egoísmo, a arrogância, a hipocrisia, que expressa mentira, que revela toda uma questão só de buscar os próprios interesses e não fazermos de nossas vidas oferta em favor da vontade de Deus, nós não entendemos nada. E o que estamos revelando é só o espírito do anticristo, que já está no nosso meio. E quantos não querem abandonar a prática do pecado e insistem em continuar a fazer, mesmo que estejam falando de Deus, mesmo que estejam falando do amor de Deus, mas não praticam a justiça, não revelam a misericórdia, não expressa a graça e nem anda segundo a equidade, mas manifesta simplesmente a arrogância, a ganância, a hipocrisia, a mentira, fazendo, na realidade, deturpando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que não podemos ser destes, nós que compreendemos que a salvação é pela graça, porque nós fomos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, sendo imitadores de Cristo. E fomos capacitados para isso. O que precisamos é perseverar no caminho da santificação para revelarmos Cristo ao mundo. Que a gente entenda e que a gente possa buscar o conhecimento do Senhor, desejar ardentemente esse conhecimento e andarmos neste mundo como filhos de Deus. Que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente compreenda a vontade do Pai e possamos fazer de nossas vidas oferta, como Cristo fez da sua própria vida oferta em nosso favor, a gente possa fazer das nossas vidas oferta em favor da vontade do Pai, para que o mundo possa conhecer. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.